Bom dia, família vascaína. Mais um vídeo aqui, passando aqui. Chegamos na decisão. Chegamos na decisão e hoje o coração vai bater forte. Mas o Vasco tem tudo para arrebentar e ganhar. O Vasco tem tudo para jogar como jogou no último jogo. E o Vasco vai fazer. Muita gente fala que o Corinthians escolheu o jogo para jogar porque tinha vários jogadores de cartão amarelo. Mas isso não é verdade. O Vasco não deixou jogar. Nenhum jogador do Corinthians iria querer passar a vergonha que passou o Vasco tomando conta do jogo, mandando no jogo, passando o carro no Corinthians, sem deixar o Corinthians jogar. O Vasco botou o Corinthians na roda. O Corinthians não conseguia sair e o Vasco jogou muito. Então, galera, a imprensa está sempre arrumando desculpa, principalmente a paulista. Está sempre arrumando desculpa que o Corinthians não jogou, o Corinthians não quis jogar, escolheu o jogo do Maracanã, tem tudo para ganhar do Vasco. Tem, o Corinthians tem tudo para ganhar do Vasco. Mas vamos lá. Se o Corinthians tem tudo para ganhar do Vasco, e o Vasco não ganhou o Corinthians há 1 milhão de anos, desde o tempo da pré-histórica, era para o Corinthians ter passado o carro no Vasco. E o Corinthians não conseguiu passar, não conseguiu jogar. O Corinthians, ele quis jogar, ele se esforçou, mas o Vasco não deixou o Corinthians jogar. O Diniz deu um nó no Dorival. E vem esse tipo de repórter aqui, ó, olha só, esses indivíduos aqui, falar do Vasco. Aqui, ó, olha só. Até porque esse Vasco, que não ganha nada em termos nacionais desde 2011, e o último título do Campeonato Carioca de 2016, precisa muito ser campeão e seu torcedor tem feito enorme esforço por isso. Não, todo mundo precisa ser campeão. Todo mundo precisa ser campeão. Palmeiras precisa ser campeão. Mais fome do que o Vasco. Não. Fome, eu te garanto a você que não tem apetite maior do que o do Corinthians, não tem torcida mais abnegada do que a do Corinthians. Então esse Marcos Uchoa, ele odeia o Vasco. Pelas palavras dele, veio falando, não tem torcida melhor que a do Corinthians, não tem torcida mais fiel que a do Corinthians, não tem torcida. E a do Vasco ele vai colocando a do Vasco, ele vai colocando a do Vasco para baixo. Já notaram isso? Vou botar até pequeno aqui para poder a gente ver eu falando aqui. Ele vai botando o Vasco para baixo. E o Vasco vai só escutando. E toda vez que chega um repórter desse que não acompanha o Vasco da Gama, não vê a arquibancada da torcida do Vasco da Gama, não conhece o time do Vasco da Gama, aí fala um monte de coisa dessa. Imagina, esse cara é um cara profissional. O que ele tinha que fazer? Ele estudar cada time, principalmente os que vão para finais, para poder falar a coisa correta. O que a torcida daquele time é? O que aquele time vai jogar? Como é que aquele time joga? Por que o time chegou na final? Ele falou que o Vasco perdeu 8 partidas, mas ele cita muito bem assim depois. O Vasco perdeu de 5-0, todos os repórteres lá em São Paulo, perdeu de 5-0 para o Atlético. Cara, foi o time 100% reserva. 100% reserva. O Vasco botou 100% reserva e não colocou ninguém no banco titular, ninguém do time titular viajou. Então o nego tá voando, mas vamos lá, continuar aqui, esse rapaz aqui, esse senhor está falando aqui, ó. Não tem torcida que goste mais do seu time do que a do Corinthians, mesmo em relação à do Flamengo. Não significa que você tenha mais número. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores no Brasil, enquanto que o Corinthians tem 20. Mas é mais intensa. Aonde ele viu que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e a do Corinthians tem 20 milhões. E a do Vasco tem 1 milhão. O Brasil todo, aonde o Vasco vai, a torcida do Vasco está presente, lotando os aeroportos, lotando os estádios. Eu não entendo isso. Esse cara tá no Brasil, esse cara tem televisão. Olha o brincalhão, a cara dele, ó. A intensidade e a fidelidade da torcida do Corinthians é inigualável. Então, a torcida do Vasco não tem fidelidade. A torcida do Vasco é uma diferença, não é fiel, como ele está falando. Realmente tem razão, a torcida do Vasco não é fiel. A torcida do Vasco é leal. Porque quando o time está caindo do Vasco, aí que a torcida do Vasco vai. Existe uma diferença muito grande entre fiel e leal. Fiel é só quando o time está lá, ganhando, você é fiel. Mas quando o time começa a perder, você tem que ser leal. É um cara leal. Mesmo da derrota, você tem que estar junto. Isso a torcida do Vasco é. Então há uma diferença bem grande entre fiel e leal. Ele tem razão. A torcida do Corinthians é fiel. A do Vasco é leal. A do Vasco nunca abandonou. Um amigo leal é aquele que está sempre do teu lado. Isso é a torcida do Vasco. É como se fala, nunca vão entender esse sabor da torcida do Vasco.
Mas esse senhorzinho aqui que tá falando aqui, esse Marco Show, vamos lá. Eu não tiro o mérito do Vasco, porque quando você passa por mérito, e foi uma conquista importante pro Fernando Diniz. É o seguinte, a receita pro Corinthians vencer o Vasco da Gama. É só marcar o colombiano que joga muita bola esse Andrés Gomes. Andrés Gomes. Marco Rayan. Fácil, né? Então, galera, eles estão muito preocupados. O Vasco, se jogar do mesmo jeito, o Diniz vai dar outro nó no Dorival. Porque o Dorival é aquela mesmice, é pragmático. O Dorival não vai mudar. A saída do Corinthians é muito lenta, os zagueiros são muito lentos. Vão tentar sair de novo com o zagueiro os zagueiros do Corinthians vão tentar sair de novo jogando com os laterais. E os laterais vão ser marcados de novo. Só se ele botou, eu estou sabendo que o Dorival vai tirar o Garro para botar mais um cabeça de área, para preencher o meio campo. Mas isso não ganha jogo, pô. Porque o Vasco vai marcar em cima e a saída de bola vai ficar mais difícil. Um habilidoso não sabe sair, imagina 3 cabeças de área. Mas o Dorival vai encher e vai espetar. E o Yuri Alberto e o Memphis lá na frente. Mas será que vai dar certo? Porque o Corinthians vai ter que estar esticando de bola. Porque se o Vasco marcar como marcou o Corinthians, que vai marcar no campo do Corinthians, apertar e o Corinthians vai ficar sem sair, pode ter certeza que no primeiro tempo vai ter 1-0 ou 2-0 do Vasco. Primeiro tempo, 1-0 ou 2-0 Vasco. Entendeu? O Vasco não jogou melhor por causa do gramado sintético e o gramado todo molhado. Molharam muito o gramado. A bola correu muito. Tava dificuldade para dominar a bola. Mas, galera, vamos lá. A gente quer ver o Vasco assim hoje, ó. Vamos ver o Vasco assim. Pode ter certeza. Levantando essa taça. Nós vamos ver o Vasco hoje levantando essa taça. E o Brasil não está preparado para ver o Vasco assim. Valeu, galera? Então pode ter certeza que o Vasco vai levantar essa taça da Copa do Brasil. E o pessoal que foi nascido em 2011 e o pessoal jovem que não viu, vai ver hoje o Vasco campeão. E a partir de hoje vai ser um novo caminhar do Vasco. Vai ser outro Vasco como já está sendo. Entendeu? Então, valeu, galera. Fui. Vasco campeão hoje. Canal Cardeal da Colina. Se inscreve, curte esse canal, que hoje nós vamos chegar lá, tá? Curte esse canal, comenta geral e me segue, tanto no TikTok quanto no YouTube. No YouTube também tem comentários. Me dá uma força lá no YouTube. Valeu, galera. Fui.